Bom dia, que a doce e perfeita paz do Senhor Jesus alcance o seu coração, a sua casa e a sua família nesta manhã que acaba de nascer. É uma alegria imensa e um privilégio sem tamanho poder ter a sua companhia neste nosso momento sagrado, este tempo precioso que nós separamos logo nas primeiras horas do dia para aquietar a nossa alma e ouvir a voz daquele que nos criou e que sustenta o universo com o poder da sua palavra. Minha missão ao ligar esta câmera hoje é ser apenas um instrumento, uma voz de consolo e encorajamento para trazer a palavra de Deus direto para o centro da sua vida, ajudando você a soltar os fardos pesados que tem carregado em silêncio. Sabe, muitas vezes nós acordamos já com a mente a 1000 por hora. Antes mesmo de colocarmos os pés no chão, já estamos repassando mentalmente a lista de tarefas, as contas a pagar, os problemas no trabalho, as preocupações com a saúde daqueles que amamos, com o rumo da nossa casa e com o que vai ser do nosso amanhã. Nós vivemos em uma geração exausta e a raiz dessa exaustão profunda, na grande maioria das vezes, não é apenas o excesso de trabalho físico, mas é a necessidade desesperadora que nós temos de controlar absolutamente tudo ao nosso redor. Nós fomos ensinados e muitas vezes nós mesmos nos convencemos de que precisamos ter as rédeas da nossa vida firmemente apertadas nas nossas mãos. Acreditamos que se não vigiarmos cada detalhe, se não anteciparmos cada problema, tudo vai desmoronar. E assim, de forma inconsciente, nós assumimos um papel que nunca foi nosso. O papel de tentar ser o Deus da nossa própria história. O peito aperta, a respiração fica curta, a ansiedade toma conta das nossas madrugadas e nós choramos escondidos porque, no fundo, na nossa intimidade, nós sabemos que não temos o poder de garantir o dia de amanhã. Você tem se sentido esmagada ou esmagado por esse peso terrível do controle? Se você está cansada de tentar segurar o mundo nas suas costas para proteger quem você ama, eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui hoje para te dar um presente maravilhoso. A paz de abrir mão do controle. Antes de mergulharmos no que a palavra de Deus nos ensina sobre isso, eu quero te pedir um favor muito simples, mas que tem um impacto eterno. Você já sentiu o Espírito Santo tocando o seu coração nestas primeiras palavras? Por favor, clique no botão de gostei aqui embaixo. Esse gesto rápido e totalmente gratuito ajuda a plataforma a entender que este vídeo traz uma mensagem de luz e assim nós podemos alcançar juntos outras pessoas que estão sofrendo com a ansiedade e precisando de socorro emocional nesta exata manhã. E para que possamos selar esse nosso momento de comunhão, eu quero que você participe comigo e digite agora mesmo aí nos comentários: eu entrego o controle a Deus. Escreva isso como um ato de fé, declarando para a sua própria alma e para o mundo espiritual que você escolhe confiar. A Bíblia nos traz um remédio poderoso para essa nossa mania de querer controlar tudo. Lá no Salmo 131, o rei Davi, um homem que tinha o peso de liderar uma nação inteira sobre os seus ombros, cercado de guerras e conflitos, escreve palavras de uma humildade e de uma sabedoria que curam a nossa alma. Ele diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-desmamada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Preste muita atenção na imagem belíssima e libertadora que Davi constrói aqui. Ele reconhece diante de Deus que existem coisas que são simplesmente grandes demais para ele resolver. Tentar controlar o futuro,
tentar mudar o coração das outras pessoas, tentar prever e evitar cada obstáculo da vida. Tudo isso é uma carga pesada demais e, de certa forma, é uma arrogância da nossa parte, porque nós somos seres limitados, nós somos pó, e Deus é o Criador infinito. Davi diz que decidiu ativamente acalmar a sua própria alma, comparando-se a uma criança recém-desmamada no colo da mãe. Uma criança que ainda mama, chora desesperada, ela exige o leite, ela quer o controle da situação para saciar a sua fome imediata. Mas uma criança que já foi desmamada aprendeu a simplesmente descansar no colo da sua mãe, não pelo que a mãe pode lhe dar de comer naquele segundo, mas pura e simplesmente pela segurança inabalável da presença dela. Abrir mão do controle não é cruzar os braços, ser irresponsável e deixar a vida passar. Abrir mão do controle é fazer a sua parte com excelência e dedicação no dia de hoje, mas entregar o resultado de amanhã nas mãos daquele que já está lá no futuro. É reconhecer que o barco da sua vida balança com as tempestades, sim, mas que Jesus Cristo está dentro dele com você, e ele sabe exatamente a hora certa de mandar o vento e o mar se acalmarem. Quando você finalmente respira fundo, solta as rédeas imaginárias da sua vida e diz com sinceridade: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Uma paz que excede todo o entendimento invade o seu ser de uma forma inexplicável. Você para de lutar contra as ondas que não pode vencer e passa a descansar nos braços do Pai que tem o poder sobre todo o oceano. No próximo bloco da nossa conversa de hoje, eu vou te contar uma história bíblica lindíssima e muito comovente sobre uma mulher que precisou tomar essa decisão desesperadora de soltar o controle da coisa mais preciosa que ela tinha na vida. E o que aconteceu depois que ela fez essa entrega vai mudar completamente a forma como você enxerga a sua confiança em Deus hoje. Mas agora, apenas respire fundo, olhe para as suas próprias mãos, imagine que você está segurando firmemente todas as suas preocupações e, mentalmente, vá abrindo os seus dedos, um por um, e deixe Deus assumir a direção da sua vida, para que você possa visualizar a grandiosidade deste princípio espiritual e entender na prática como Deus age quando nós abrimos mão de tentar resolver tudo na força do nosso braço. Eu quero te convidar a fazer uma viagem comigo agora pelas páginas do livro de Êxodo, lá no capítulo 2. Quero que você feche os olhos por um instante, se puder, e se transporte para o Egito Antigo. O cenário era de escravidão, opressão e muito medo. O faraó, sentindo-se ameaçado pelo crescimento do povo hebreu, havia dado uma ordem cruel, terrível e impensável. Todos os meninos recém-nascidos dos hebreus deveriam ser atirados ao rio Nilo para morrer. Imagine o pânico daquelas famílias. Imagine o choro abafado nas madrugadas. E é no meio desse cenário de caos absoluto que nós conhecemos uma mulher chamada Joquebede. Ela dá à luz um menino lindo, um bebê perfeito. E o instinto materno, o instinto de proteção e de controle, fala mais alto. A Bíblia diz que ela conseguiu esconder o menino por 3 meses dentro de casa. Tente imaginar a tensão diária dessa mulher. Cada choro do bebê era um risco de morte. Cada batida na porta fazia o coração dela disparar. Ela passava os dias vigiando, controlando quem entrava, quem saía, tentando abafar os sons, tentando segurar a vida daquele filho com as suas próprias mãos humanas. É exatamente isso que nós fazemos tantas vezes. Nós vemos uma ameaça financeira, um problema no nosso casamento, uma crise na vida dos nossos filhos, e nós tentamos esconder o problema, tentamos consertar sozinhos,
passamos noites em claro, tentando calcular e controlar todas as variáveis para que o pior não aconteça. Mas assim como na vida de Joquebede, chega um momento em que as nossas forças acabam. Chegou um dia em que aquele bebê cresceu, a voz dele ficou mais forte e Joquebede percebeu uma verdade dolorosa. O controle humano dela havia chegado ao limite. Ela não podia mais esconder o menino. Se ela continuasse tentando segurá-lo do seu jeito, os soldados egípcios o encontrariam e ele morreria. E é aqui que acontece um dos maiores atos de fé e entrega de toda a Bíblia. A palavra de Deus relata que ela pegou um cesto de junco, vedou cada fresta com betume e piche, com todo o cuidado de uma mãe, colocou o seu bebezinho lá dentro e foi até a margem do rio Nilo. Pare e sinta a dor dessa cena. O Nilo era o rio da morte, o lugar onde Faraó mandou jogar as crianças. Joquebede fez o cesto mais seguro que as suas mãos podiam construir. Ela fez a parte dela. E então, com o coração sangrando, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela abriu as mãos, ela soltou o cesto nas águas do rio e deixou a correnteza levá-lo. Joquebede precisou abrir mão do controle para salvar a vida do filho. Ela entendeu que não estava entregando o seu bebê à sorte do rio, não estava entregando aos crocodilos, ela estava transferindo o seu bem mais precioso dos seus braços limitados de mãe para as mãos onipotentes, infinitas e seguras do Deus de Israel. E você sabe o que aconteceu quando ela soltou o controle? Deus assumiu a direção do cesto. O Senhor guiou aquele barquinho frágil por entre os juncos, exatamente para o lugar onde a filha de Faraó estava tomando banho. A princesa viu o bebê, teve compaixão, e a irmã de Moisés, que observava de longe, sugeriu buscar uma ama hebreia. No fim daquele mesmo dia, Joquebede estava com o seu bebê de volta nos braços, não mais escondida, não mais vivendo com medo, mas agora sendo paga com o dinheiro do próprio Faraó para amamentar e criar o seu filho debaixo da proteção real. Olha que coisa mais linda e poderosa o Senhor faz. Quando ela tentava controlar, ela vivia em pânico. Quando ela entregou o cesto nas águas, Deus orquestrou uma solução que a mente humana dela jamais teria capacidade de planejar. Minha querida irmã, meu querido irmão, eu não sei qual é o bebê que você está tentando esconder e controlar hoje. Talvez seja um filho que está tomando caminhos errados e você não dorme mais tentando vigiá-lo. Talvez seja uma dívida que virou uma bola de neve e você está se destruindo tentando dar um jeito. Talvez seja a sua própria saúde, o seu casamento ou um diagnóstico médico que tirou o seu chão. Você já fez o seu cesto, você já orou, você já trabalhou, você já buscou ajuda, você já fez tudo o que a sua capacidade humana permite. Agora, chegou a hora de ir até a beira do rio e soltar. Soltar não é abandonar. Soltar é confiar que Deus é um piloto muito melhor do que você. O Senhor sabe exatamente para onde a correnteza precisa levar o seu problema. Ele tem a solução preparada no final do rio. Uma resposta tão perfeita que vai te surpreender e glorificar o nome dele na sua história. É com essa mesma fé de Joquebede, com esse mesmo sentimento de entrega profunda, que nós vamos agora parar tudo o que estamos fazendo para orar. Nós vamos construir um altar de entrega neste exato momento. Eu quero te convidar a não apenas me ouvir, mas a concordar comigo em espírito. Comece a esvaziar a sua mente dos seus planos, das suas estratégias frustradas e do seu cansaço emocional. Vamos entregar os nossos cestos nas mãos daquele que nunca perde o controle de absolutamente nada. Prepare o seu coração, respire fundo, feche os seus olhos onde você estiver
e vamos juntos, com muita fé, falar com o nosso Pai. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta o universo com a palma das mãos e que conhece cada estrela pelo nome, nós nos achegamos à Tua presença nesta manhã com os corações completamente desarmados e as almas sedentas pela Tua paz. Pai querido, nós confessamos diante de Ti a nossa fraqueza humana. Confessamos que, muitas vezes, o nosso orgulho e o nosso medo nos levam a tentar assumir o Teu lugar no trono das nossas próprias vidas. Nós nos esgotamos, perdemos noites de sono, choramos de angústia e adoecemos o nosso corpo físico porque tentamos carregar um fardo de controle que o Senhor nunca nos pediu para carregar. Perdoa-nos, Senhor, pelas inúmeras vezes em que a nossa ansiedade gritou mais alto do que a nossa fé, pelas vezes em que não confiamos que o Senhor já estava cuidando do nosso amanhã. Hoje, Pai, inspirados pela coragem e pela fé daquela mãe Joquebede, nós tomamos a decisão consciente de ir até a beira do rio das nossas circunstâncias e abrir as nossas mãos. Nós te entregamos agora, Senhor, o controle absoluto sobre as nossas famílias. Entregamos nas Tuas mãos seguras a vida daquele filho que tem tirado o nosso sono, sabendo que o Teu amor por ele é infinitamente maior do que o nosso. Entregamos nas Tuas mãos a nossa vida financeira, os nossos projetos frustrados, as portas que teimam em não se abrir e até mesmo aquele diagnóstico médico que trouxe tanto pavor aos nossos corações. Nós soltamos o cesto, Senhor. Nós paramos de lutar contra a correnteza que não podemos vencer e escolhemos confiar que o Senhor é o piloto perfeito da nossa história. Espírito Santo de Deus, maravilhoso Consolador, eu te peço que Tu desças agora mesmo sobre a vida desta pessoa que está orando comigo. Entra nessa casa, entra nesse quarto, entra nesse carro onde ela está me ouvindo e arranca do peito dela essa sensação de sufocamento. Dissipa essa névoa de confusão mental e de medo do futuro. Faz com que a alma dela experimente agora a mesma realidade do Salmo 131, que ela possa se sentir como uma criança recém-desmamada, tranquila, saciada e absolutamente segura no colo da sua mãe. Que a paz que excede todo o entendimento, aquela paz que o mundo não pode dar e que o dinheiro não pode comprar, inunde a mente e o coração desta pessoa neste exato segundo, guardando os seus pensamentos em Cristo Jesus. Nós declaramos que o nosso amanhã pertence a Ti, que os nossos sonhos estão guardados em Ti e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Nós descansamos no Teu poder, nós nos alegramos na Tua provisão e nós Te agradecemos porque sabemos que o Senhor já está orquestrando milagres nos bastidores enquanto nós apenas confiamos. É no nome santo, doce, poderoso e libertador de Jesus Cristo que nós oramos e entregamos o nosso dia. Amém e graças a Deus. Respire bem fundo agora, minha irmã, meu irmão. Puxe o ar com força e solte bem devagar. Sinta o alívio que é tirar o peso do mundo das suas costas e colocá-lo nas costas daquele que tem ombros fortes o suficiente para suportar. A sua vida está nas mãos de Deus e não existe lugar mais seguro em todo o universo para se estar. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração por você ter ficado comigo até o final deste vídeo, por ter separado esse tempo tão valioso da sua manhã para buscar a face do Senhor e permitir que a palavra dele trouxesse cura para as suas emoções. Se essa oração tocou a sua alma, se você sentiu o peso do controle sair das suas mãos hoje, eu tenho um pedido muito especial para te fazer antes de você ir embora. Não saia daqui sem deixar o seu pedido de oração nos comentários. Escreva o seu nome, o nome de quem você ama,
Ou apenas escreva qual é o cesto que você entregou a Deus hoje. Eu tenho um compromisso espiritual com você. Eu vou ler os comentários, vou tirar um tempo do meu dia e apresentar a sua vida e a sua entrega diante de Deus. Nós somos uma família aqui e nós vamos sustentar uns aos outros. E se você lembrou de alguma amiga, de algum parente que anda extremamente estressado, ansioso e querendo controlar tudo, seja um canal de bênção na vida dessa pessoa hoje e compartilhe este vídeo com ela. Envie agora mesmo pelo WhatsApp e diga: assista, Deus tem uma palavra de descanso para você. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente o seu dia, que Ele te dê um dia leve, produtivo e cheio de paz. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.